Muito bem. Eu leio esse texto aqui, eu penso como Paulo conseguiu escrever algo tão extraordinário, né, resumidamente, sobre uma obra tão maravilhosa que foi o sonho de Deus em nos resgatar. Porque estávamos todos perdidos, né? Tem gente que fala assim: mas eu mereço o céu. Não merece. Você nasceu condenado. Todos nascemos. Este é o princípio que Paulo fala aí. Não existe justiça nenhuma. Até a sua justiça está contaminada. E aí ele vai explicando esse texto. Por isso que nós vamos falar a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Todos nós odiamos quando o mal deste mundo nos atinge, não é verdade? Nos fere os nossos entes queridos. Seja qual for o problema, uma perda, uma doença, um acidente, partilhas, problema financeiro, separação, catástrofes, fome, morte. Quando alguma coisa nos pega de surpresa, um mal, um incidente, seja ele qual for, nós exigimos justiça. A nossa justiça, na maioria das vezes. E cobramos até o último centavo. Na verdade, até amaldiçoamos Deus por não destruir todo o mal que nos causa dor. No entanto, raramente consideramos a justiça do ponto de vista de Deus. Amados, se cada ato mal está enraizado em um simples ato de traição contra a vontade de Deus, então brincar de ser Deus e querer que a minha vontade seja feita, em vez de acreditar que a vontade de Deus será feita, então a linha que separa o bem e o mal corre em cada coração humano. Se Deus destruísse toda a raiz do mal, Ele teria que destruir você, eu e toda a raça humana da face da terra. Aniquilaria todo mundo. Não precisaria nem do meteoro cair aqui. Deus já faria isso. Uma coisa precisa estar em nosso coração: Deus odeia o mal que nos fere, o mal que nos atinge, o problema que enfrentamos. Deus odeia isso, mais do que nós mesmos. Mas também Deus ama aqueles que sofrem com o mal que nós provocamos. E isso às vezes nós não entendemos. O problema é, queremos sempre ter vantagens na nossa relação com Deus. Queremos sempre representar para Deus. Mas Deus sabe quem somos. E Ele nos ama mesmo assim. Diz que Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. Dizem que Ele nos amou, a palavra de Deus diz que Ele nos amou desde a eternidade. Sei lá quando é isso, eu nem compreendo. Viver 100 anos já é uma coisa meia fora da casinha. Já imaginou desde a eternidade? A gente não tem noção disso. Na expectativa de que o amor dele nos constranja e nos transforme. Na cruz, amado, essa frase é de John Booker. Na cruz, o ódio de Deus pelo mal, ódio aí entre aspas, se manifestou e o amor pelos seres humanos superabundou. Desta forma, se encontraram de uma única só vez, ou de uma única vez por todas. Aonde que está isso? Está aí, é onde a gente acabou de ler um pouquinho antes. Romanos 3, 25 a 26 diz assim, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, por seu sangue, demonstrando sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é por mérito nenhum nosso, Ele fez tudo. Ele aplicou a justiça, Ele pagou o preço, Ele é o justo que justificou. E a gente acha que temos mérito. O preço da justiça na economia de Deus é o maior preço que um ser humano pode pagar. Não existe. Não existe no direito. Não existe na filosofia, nem na teologia aqui. Existe no plano eterno de Deus. É a morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E quando nós não entendemos isso, nós sofremos duas mortes. Porque o pecado nos leva à morte, e à morte física, uma separação dessa vida terrena. Mas o pecado também nos leva à morte espiritual, uma separação eterna do nosso Criador. Sabe o que é isso? Ele nos proporciona um amor eterno para vivermos com Ele eternamente, mas o pecado nos separa de Deus. Estamos sempre prontos, amados, para manifestar a nossa justiça, mas não estamos prontos para experimentar a justiça de Deus em nossas vidas e na vida do nosso próximo. Deus mesmo pagou o preço que a sua justiça requeriria para acertar as coisas, para que a justiça fosse feita, de modo que todos aqueles que querem voltar-se para Deus podem ser justamente perdoados, restaurados o seu relacionamento
correto com Deus. E Pedro, 1 Pedro 3,18 fala isso, diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Deus triunfa sobre o mal, em todo o coração humano disposto, que se rende, que abre a sua mente e entende a graça e o amor dele. Ele faz isso a cada um de nós sempre e para todo sempre. Amém, querido?